a rejeição de alguém não nos invalida. Nós somos muito mais do que a opinião ou a aceitação de uma pessoa ou até mesmo de um grupo de pessoas, né? Exatamente. E é aí que está a dificuldade. Porque ao invés de olharmos para a rejeição como algo apenas transitório e até genuíno, porque diz respeito ao outro e não a mim, a gente fica extremamente incomodado e até mesmo revoltado. Porque ao invés de olharmos para dentro de nós, a gente dá mais importância à opinião e à aceitação do outro ou de um grupo. Olá, muito boa tarde a você que sintoniza os 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial. Está começando o programa Mentes Além do Tempo. Meu nome é Edgar Bin, eu sou psicanalista, hipnoterapeuta, filósofo e, como todos os sábados, estou aqui ao lado da minha amada esposa, Eliane Bin, que também é psicanalista, é terapeuta holística e é consteladora sistêmica. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Edgar. Boa tarde a todos, queridos ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos. Querido ouvinte, você já foi rejeitado ou rejeitada por alguém? Já se encontrou em alguma situação em que não era considerado? Como se as suas opiniões, pontos de vista ou até mesmo seus sentimentos não tivessem nenhuma importância para as outras pessoas? Você em algum momento já parou para refletir sobre a dor que sente alguém que é rejeitado? Essa sensação de não pertencimento, ela é muito devastadora. O não pertencimento gera um estado de constrangimento, de não ser suficiente, e essa dor pode causar sérios distúrbios emocionais. Essa dor que parece tocar na alma das pessoas vai muito além do momento presente, porque o momento que você é rejeitado pode durar a vida inteira. E essa dor atinge algo profundamente humano, que é a nossa necessidade de pertencer, né, Eliane? É isso mesmo, Edgar. Desde o instante em que nascemos, buscamos integração. Nós precisamos nos sentir parte de algo maior, uma família, um grupo, uma comunidade, ou até mesmo pertencer a uma nação. Isso é muito importante. E esse sentimento de pertencimento é algo inato ao ser humano, que a gente sabe é um ser interrelacional. A gente foi constituído para viver em grupos, em sociedade. Nós nascemos com essa capacidade de interagir com os outros e formar relações. Então, quando somos rejeitados, quando não somos vistos, ou mesmo quando a gente é excluído, esse sentimento vai além, muito além, porque ele atinge as profundezas da natureza humana. Ele atinge a nossa humanidade. Então, quando alguém nos rejeita, seja um amigo, um parceiro, até mesmo um familiar, a mensagem que recebemos é a seguinte: você não faz parte, você não pertence, você não é bem-vindo aqui. E isso é muito forte, gente. É muito forte. Essa sensação de rejeição mexe muito com a nossa autoestima, mexe muito com a nossa autoimagem e principalmente mexe com a nossa existência. Porque, raciocinem com a gente, se eu não sou vista, e eu sou um ser interrelacional, e eu não posso me relacionar, então por que eu estou viva? Percebe como a rejeição não é apenas um não externo, mas um golpe que ressoa em nossa validação interna e na nossa existência humana. Então, muitos conflitos internos, como a insegurança, a baixa estima, a timidez e tantos outros, que são muitos, são decorrentes exatamente dessa exclusão, dessa rejeição que em algum momento aconteceu na nossa vida. E eu vou falar uma coisa, tá, gente? A rejeição dói. E dói muito, tá? E eu estou falando
porque eu já passei por vários momentos de rejeição também, né? E não foi uma vez só, muitas vezes. Eu acredito que todos que nos ouvem, que nos assistem, em algum momento da vida sentiu essa dor, a dor da rejeição. E como eu disse, ela dói. Ela dói porque ela aciona antigos medos, inseguranças. É um fantasma que assombra a nossa humanidade. Desde lá, na nossa infância, aprendemos que ser aceitos significa sermos amados. Então, ser rejeitado pode parecer sinônimo também de não sermos amados, de não sermos bons o suficiente. Mas tem uma coisa importante que a gente precisa considerar aqui, né? A rejeição de alguém não nos invalida. Nós somos muito mais do que a opinião ou a aceitação de uma pessoa ou até mesmo de um grupo de pessoas, né? Exatamente. E é aí que está a dificuldade. Porque ao invés de olharmos para a rejeição como algo apenas transitório e até genuíno, porque diz respeito ao outro e não a mim, a gente fica extremamente incomodado, contrariado e até mesmo revoltado. Porque ao invés de olharmos para dentro de nós, a gente dá mais importância à opinião e à aceitação do outro ou de um grupo. Pois é, mas e se a gente te dissesse que essa dor que a Eliane muito bem descreveu agora há pouco, por mais difícil que ela seja, por mais dolorida que ela seja, ela guarda em si um poderoso convite para o seu autoconhecimento e para a sua autocura. Pois é, a rejeição é algo extremamente poderoso para nos curar porque é uma oportunidade de autoconhecimento bastante efetiva, sabia disso? É isso mesmo. E, infelizmente, como toda a origem das nossas adversidades, a rejeição começa também lá na nossa infância. Nossa mente subconsciente é como um campo fértil, onde cada experiência, cada palavra, cada gesto marca profundamente a nossa percepção de mundo e de nós mesmos. Pois é, quando a gente é criança, né, como a Eliane disse, o nosso subconsciente é muito, mas muito fértil. Tudo que é plantado lá, em algum momento vai florescer. Tanto aquilo que é bom, que nos fortalece, que nos constitui como seres humanos íntegros, prontos para a vida, quanto aquilo que também não é bom, né? Então, quando nós somos rejeitados, seja por um pai emocionalmente ausente, ou por um grupo de amigos, ou até mesmo em momentos sutis que nem nos lembramos, porque está lá, né, no inconsciente, a gente não consegue lembrar disso conscientemente, criamos então as crenças do não pertencimento, que está guardadinho lá no nosso inconsciente, né? Exatamente. Muitas vezes essas crenças dizem o seguinte: eu não sou digno de amor, ou eu preciso ser diferente para ser aceito. Gente, olha o perigo. Ou eu preciso chamar atenção. E muitas vezes essa estratégia, né? Então assim, eu não sou visto, então eu quero chamar atenção. Essa estratégia percorre caminhos muito, muito perigosos, como os vícios, por exemplo. Aquele que tem um vício da comida e come compulsivamente, acaba, né, se excedendo no seu peso. E faz isso exatamente para chamar atenção. Então, o excesso de peso é um pedido, gente, de socorro. A pessoa está pedindo, pelo amor de Deus, para que alguém a veja, para que alguém saiba que ela existe. E isso também vale para os vícios como drogas, álcool. O álcool, as drogas ou qualquer tipo de vício, gente, tem a mesma dinâmica. E tudo está operando lá no subconsciente, né? Exato. Tem um detalhe, é bom a gente explicar para não gerar resistência daqueles que não querem entender isso, né? Conhecer isso como uma verdade. Entenda bem, gente, o subconsciente da criança, ela registra aquilo que ela sente, aquilo que ela ouve e aquilo que ela vê, mas numa percepção muito particular da criança. Na percepção de uma criança que ainda não tem base emocional constituída, para entender o mundo, ela vai interpretar do jeito dela aquilo. Então, esse pai ausente que nós falamos agora há pouco, pode ser um pai ausente de fato, ou um pai que ficou ausente, mas pela percepção da criança.
Ele era ausente porque ele estava trabalhando, estava viajando a trabalho, né? Ou mesmo porque ele estava passando por alguma questão, às vezes até de doença, e ele teve que se ausentar para poder fazer o tratamento. Percebe que a criança apenas registra: meu pai está ausente, e se ele não me vê é porque ele não me ama. Mas não é que o pai não ama. Ela não tem discernimento Ela para não entender, consegue, né? ela não consegue dividir, separar as coisas. Ela não tem ainda capacidade intelectiva, né? Não está estruturada mentalmente ainda para poder fazer essa separação. E por aí a gente segue, né? Esses recalques da infância que a gente fala na psicanálise, eles vão permanecer ativos no nosso inconsciente, moldando os nossos relacionamentos no futuro, nas decisões que a gente vai tomar e a forma como a gente vai ver o mundo. Exatamente. A rejeição, então, passa a ser um eco dessas feridas não curadas. Em muitos casos, atraímos situações ou pessoas que reafirmam essas dores. Por exemplo, atraímos um companheiro ou um amigo que em algum momento ele vai te rejeitar também. Isso acontece não porque queremos sofrer, né? É lógico, ninguém quer, ninguém deseja o sofrimento, mas porque nosso inconsciente busca uma oportunidade de olhar para essas feridas e curá-las. Então, há uma tendência a gente repetir e reviver alguns padrões até o momento que a gente tem coragem para olhar para eles e curá-los. Tem uma indicação de leitura aqui para vocês, gente. Tem uma autora muito interessante, a Lise Bourbeau, que é uma escritora canadense, e ela é autora de um livro muito legal chamado As 5 Feridas Emocionais. Fica aqui a dica para você, se quiser se aprofundar nesse assunto aí, dá uma lida nesse livro. E ela diz que a dor da rejeição é amplificada quando nós criamos uma máscara para proteger a gente dessa ferida. Muitas vezes nós tentamos nos esconder ou fugir de situações que podem trazer essa dor à tona, mas ao fazer isso, nós nos afastamos também da cura. Por exemplo, uma pessoa valentona que arruma briga por tudo, muitas vezes está usando uma máscara de corajoso, de valentão, para esconder um medo muito grande de ser rejeitado, né? Exatamente. Ou a pessoa veste a máscara da timidez, da vergonha, como uma justificativa para não se expor, para se esconder, né? Pelo mesmo medo de ser rejeitado ou excluída. Então, fugir, negar a rejeição, nunca vai ser uma boa ideia. Como a gente sempre diz aqui, a aceitação é o primeiro passo para você poder resolver qualquer problema, qualquer questão que você esteja É enfrentando. isso mesmo. É interessante essa dinâmica também da rejeição, porque quando você não aceita a rejeição, o que você está fazendo também é excluir, é rejeitar, né? Entende a lógica disso? Então, preste atenção naquilo que você não está aceitando na sua vida, porque você está excluindo algo extremamente importante que está pedindo para ser visto e, consequentemente, ser curado. Portanto, reconhecer a sua rejeição é uma oportunidade valiosa de autoconhecimento. Exato. É o primeiro passo para transformar essa dor em crescimento, em amadurecimento do ser, do seu ser. Muitas vezes esse sentimento pode ter raízes que vão além de nós mesmos. Por exemplo, em nossa família. Existem dinâmicas ocultas, existem padrões de exclusão, muitas vezes, de abandono ou de rejeição, que são transmitidos de geração em geração. Sim. Quando alguém é rejeitado no sistema familiar, seja por uma briga, seja por um segredo, ou até pela morte prematura de um membro, o sistema familiar busca compensar essa exclusão. Assim, um descendente pode inconscientemente carregar essa mesma sensação de rejeição como forma de honrar o destino daquele que foi excluído. Olha isso, gente, que interessante. É comum a gente ver numa constelação familiar, pessoas que foram excluídas, por exemplo, por ter um vício, né? Seja do álcool, seja das drogas. Aqueles que sumiram, aqueles que foram para guerras e nunca voltaram. Ou mesmo aqueles que não nasceram, mas que, de certa forma, iniciaram o seu processo de vida. Então, os abortos, né,
sejam eles provocados ou espontâneos, tem também seu lugar dentro de um sistema. Ninguém e nada deve ser rejeitado e excluído. E aí a gente lembra de uma figura que toda família tem, né? Aquele familiar difícil, que todo mundo chama de ovelha negra, esse cara, esse familiar, sente fortemente essa dor da rejeição. Gente, exatamente. A ovelha negra da família é uma figura muito importante, gente. É extremamente importante, porque esse lugar de ovelha negra, esse lugar que ela ocupa de ir contra os parâmetros sociais estabelecidos por aquele núcleo familiar, é um pedido de socorro. É um pedido de socorro para olhar para o sistema e acolher aqueles que, de certa forma, foram excluídos. Existe um lugar para cada um deles. Sobre isso, inclusive, tem um vídeo lá no nosso canal, depois você entra lá, youtube.com/bim91, né? Se inscreve, compartilha os vídeos. Tem um vídeo lá no canal que a Eliane explica muito, fala muito sobre essa figura da ovelha negra da família. Vale muito a pena ver para entender tudo isso, porque nesse vídeo especificamente, a Eliane comenta, aliás, nesse vídeo e num outro vídeo, né? Tem um outro vídeo que a Eliane comenta, um desenho da Disney também, falando dessa dinâmica familiar, da ancestralidade e das constelações, que é aquele desenho chamado Viva, a Vida é uma Festa, e que vai tratar desse assunto também. Então vale a pena entrar lá no nosso canal e conferir esses dois É vídeos. isso mesmo. Então, quando sentimos que não pertencemos, podemos estar reproduzindo padrões antigos de exclusão do sistema familiar. Identificar essas raízes é libertador, gente, pois nos permite compreender que a dor que carregamos talvez nem seja completamente nossa. E para que carregamos essa dor, né, essa dor da rejeição? Qual a finalidade disso? Para reequilibrar o amor. O amor da alma que carregamos inconscientemente. Então, aquele que foi excluído em nosso sistema familiar, ele deixou um vazio, né, um lugar que não foi ocupado, né? Num sistema, seja ele familiar ou não, qualquer sistema, isso que eu vou falar vale para todos os sistemas, tem espaços que precisam ser preenchidos, porque todos os espaços têm as suas funções. Funções que devem ser cumpridas dentro daquele sistema. Então, quando nós temos algo ou alguém excluído, esse lugar fica vazio e sem função. E aí vem alguém, né, desse mesmo campo, desse mesmo sistema, por amor, preenche esse lugar e busca inconscientemente cumprir a função que não era sua, mas sim daquele que foi rejeitado, aquele que foi excluído e impedido, gente, presta atenção, a gente impede que alguém cumpra a sua função dentro do sistema. Às vezes, um gesto simples e humilde de reintegrar alguém que foi excluído é dizer, eu te vejo. Essa frase, gente, é poderosa e é uma frase de cura, é um bálsamo para curar as feridas da rejeição. Percebe como a rejeição e a exclusão têm uma dor muito enraizada, uma dor muito mais complexa do que a gente imagina? E por que dói tanto, né? Porque a rejeição ativa o nosso sistema de validação e, como a gente já disse aqui, muitas vezes ativa essa dor dos nossos ancestrais, do nosso sistema familiar. O ser humano é um ser relacional, nós precisamos de conexão com os outros para aprendermos e para evoluirmos. Mas é importante a gente entender que a rejeição de uma pessoa, ou até mesmo de um grupo, não define quem somos. Isso é muito importante. Não permita que a opinião de uma pessoa ofusque as muitas conexões valiosas que você tem. Aquelas que dizem, você pertence sim, você é bem-vindo, você é visto, você é amado também. Então lembre sempre disso. Você é parte de algo maior. Você é amado, você é necessário, você tem uma função. Mesmo que nem todos reconheçam ou percebam isso, mantenha-se nesse lugar, cumpra a sua função. Você é uma peça importantíssima dentro desse sistema, dentro desse quebra-cabeça universal ao qual você e todos nós estamos inseridos. Cada rejeição é apenas uma voz
Uma voz isolada no meio de uma multidão de possibilidades e de conexões. A ferida da rejeição também nos faz criar uma imagem de que somos pequenos, sem valor, né? Ou até que somos invisíveis. Isso afeta nossas escolhas, pois passamos a buscar constantemente a aprovação alheia, mesmo que isso nos leve a negar nossas próprias necessidades. Veja como cada um de nós é responsável por montar, né, como o Edgar falou, esse grande quebra-cabeça chamado vida. O caminho da cura passa, gente, pela aceitação dessa dor. Acolha a dor, acolha esse sentimento que você tem de não pertencimento, de exclusão. Reconhecer que a dor existe permitirá, aliás, que você consiga alcançar a cura. Né? O que vem à tona pouco a pouco vai resgatar o amor por você mesmo. Tudo isso são passos fundamentais para você superar esse padrão que está estabelecido. A rejeição é um convite para olhar para dentro de nós e acolher nossas dores e encontrar o nosso valor intrínseco. O que o outro diz ou faz é reflexo dele, não de quem somos. Não permita que a sua autoimagem e seu amor próprio sejam esmagados pela palavra do outro. Mas não exclua o outro. O movimento da rejeição e da exclusão, como eu disse, pode se tornar simbiótico e contínuo. Não rejeite aquele que te rejeita. Ele deve ser visto com respeito, com compreensão, com misericórdia. Porque para ele ainda não entendeu, né, a importância da inclusão, de que tudo pertence. A verdade é que todos nós somos um. E todos temos um lugar e função, uma grande família universal. Todos nós estamos ligados uns aos outros. E ninguém, seja qual o motivo for, deve ser rejeitado ou excluído. Por isso é importante. Tome força e transforme a rejeição em um ponto de virada. Use-a para fortalecer a sua autoestima, para ampliar o seu entendimento sobre si mesmo e sobre o todo. Isso abre caminhos para as relações que serão mais saudáveis e verdadeiras. Isso, toda dor, gente, é um chamado para despertar. E a rejeição nada mais é do que um chamado também. Quando olhamos para ela com coragem, com acolhimento, com carinho, nós transformamos o que antes era uma ferida em uma ponte para a verdadeira consciência espiritual. Então, para finalizar, faça a você mesmo a seguinte pergunta: estou disposto a acolher minhas dores? Olha, gente, sinta essa pergunta. Estou disposto a sair desse lugar de não pertencimento e me libertar para assumir o meu lugar e seguir minha jornada com muito amor, leveza no coração, cumprindo de fato a minha verdadeira função, que é a de viver, né? Então, como a gente sempre fala, cada um está no lugar certo, né? E cada um tem a sua função, pertence a esse lugar. Pensa nisso, tá, gente? É isso aí. Sábado que vem, 12h30, a gente está de volta. Mas se você quiser mais conteúdo como esse, segue a gente nas redes sociais. O Instagram da Eliane é o @ElianeBim. O meu Instagram é o @EdgarBim. No YouTube, a gente também está lá com muito conteúdo. Pesquisa lá, BIM91, BIM91. Aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar os vídeos para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é importante e entregue para mais pessoas, né? E se você quiser agendar ou obter mais informações sobre os nossos atendimentos com a psicanálise sistêmica, com a hipnoterapia ou com a constelação familiar, entre em contato com a gente pelo WhatsApp. O WhatsApp da Eliane é o 11 98420 9959, 11 98420 9959. E se você quiser mandar mensagem para mim, o WhatsApp é o 11 97563 3113. 11 97563 3113. Até sábado que vem, 12h30, aqui nos 95.7 da Vibe Mundial. Queridos, gratidão pela audiência. Tenham todos uma linda e abençoada semana.